Essa semana foi uma semana de vários afazeres, embora a igreja não esteja trabalhando com as portas abertas, nós para cultos, né? Nós estamos propriamente todos os dias na igreja, estamos ali à atenção dos irmãos, debaixo do cuidado dos irmãos, é, sondando, vendo necessidades, na expectativa de melhor servir. E na quarta-feira, estávamos na igreja e houve um incidente curioso. A gente já teve várias experiências na igreja, algumas semelhantes a essas, mas foi curioso que eu estava com um casal e de repente adentrou a igreja, o portão estava aberto, a porta estava aberta, entraram dois rapazes, um deles estava com o rosto tudo sujo de sangue e a gente via que ele estava bem alterado por causa do uso de drogas. E ele entrou, se sentou perto do casal, naquela preocupação, e daí ele já, de uma forma meio fora do ar, mas com um tom meio ameaçador, já começou a dizer que ele queria ajuda, que ele não sairia dali sem ajuda. E eu disse que não tinha condições de conversar com ele naquele estado. Ele estava totalmente incapacitado de qualquer diálogo compreensível. E daí eu pedi para que ele se retirasse, ele falou, eu não vou sair. Eu disse, olha, se você se recusar a sair, nós vamos ter que chamar a polícia, né? Porque não é nossa responsabilidade cuidar desse tipo de atividade. Daí eu disse, olha, se eu sair daqui, depois eu volto para te dar um teco, né? E a gente ficou naquela, né? Nós já passamos por situações de ameaça e nós conseguimos convencê-lo a sair da igreja, a ir para o lugar do seu repouso, do seu abrigo. E nisso estava um outro rapaz, é isso que me chama a atenção. Esse outro rapaz estava com ele, é alguém que já foi várias vezes à igreja e sempre vai naquela cobrança. Me dê comida, eu quero ir para uma casa de recuperação, eu quero mudança, eu quero isso, mas a pessoa não muda. Faz meses que eu o conheço, alguns da igreja até já conhecem há anos, e a pessoa está envolvida com drogas, com bebida, com vícios, e a sua vida não muda. E é interessante como essas pessoas chegam para nós e tentam nos constranger, como se fosse da nossa obrigação e da nossa alçada mudarmos a sorte dele. E nós, pelo tempo que temos de jornada, nós sabemos que se você der uma cesta básica para uma pessoa dessa, ela vai na biqueira e vai trocar por drogas. Inclusive, depois o pastor Luciano nos informou que essa própria pessoa é acolhida por algumas pessoas que são vizinhos dele, que dão comida regularmente para ele. Então, nós vemos que as pessoas tentam usar da nossa boa fé, usar da nossa boa vontade e até tentar nos constranger na nossa disposição de sendo cristão, fazermos o bem, estarmos disponíveis. Mas uma das coisas que nós vemos que é muito difícil para as pessoas que estão no vício, e assim como é muito difícil para qualquer ser humano, é a condição de enfrentarmos situações de mudança. Porque nós devemos entender que por mais que se pregue, por mais que se anuncie, por mais que nós vamos até a igreja, ouçamos a respeito da palavra de Deus das mais variadas formas, se não houver no nosso coração uma disposição de mudança, a mudança nunca vem. A nossa vida continuará na mesma mesmice. Nós vivemos em dias em que nós estamos aprendendo a repensar a vida, nós temos que reaprender conceitos, costumes, hábitos, práticas. Nós vemos nesse confinamento desses dias que muitas práticas de nossa vida mudaram. Inclusive, logo nos primeiros dias nós falávamos, no encontro que tivemos de pastores, numa mesa redonda, né, de debate com pastores da cidade, e nós falamos que víamos nessa possibilidade, nesse tempo de confinamento, uma possibilidade de maridos aprenderem a ser melhores esposos, esposas aprenderem a ser melhores esposas, né? Filhos e pais aprenderem a ser melhor nas suas funções, porque eles teriam que redescobrir o conviver, o estar juntos, coisa que era raro antes. Cada um saía para o seu serviço de manhã, voltava à noite, os filhos nas suas atividades, e de repente a casa se torna o único lugar de convergência em alguns momentos nessa prática. Agora todos os confinados estão tendo que conviver com isso.
E mudanças estão tendo que ser feitas, e mudanças são difíceis. Mudanças nos levam a repensar, a reavaliar, a conceber novas possibilidades. Eu gosto muito do testemunho de um homem que passou por mudanças radicais na sua vida. E por meio dessas disposições, porque veja, muitas vezes nós queremos um casamento melhor, muitas vezes nós queremos um futuro melhor, nós queremos uma vida melhor com Deus, nós queremos servir melhor a Deus, nós queremos ser esposo, esposa, pais, filhos melhores, nós queremos encontrar melhoria na nossa vida. E às vezes dentro daquela teologia da prosperidade, as pessoas fazem campanhas, as pessoas fazem desafios, fazem rompantes de fé em nome de mudança. E é interessante que mudanças sempre serão serão movidas, serão realizadas por escolhas. Escolhas acompanhadas de atitudes. Porque não adianta nós simplesmente escolhermos qual caminho tomarmos e não fazermos nada. Quando Paulo, e eu gosto muito do testemunho dele, porque é um homem que foi forçado a grandes mudanças, você vai no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a vida de Paulo está no limiar de um momento de grande transformação. Está no momento de ser confrontado como nunca havia antes sido confrontado. Nós não sabemos o que vai no coração de Paulo nos capítulos que antecedem, porque Paulo ele vai surgir no primeiro momento ali no apedrejamento de Estevão, no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, na verdade, Atos dos Apóstolos, o testemunho de Estevão começa ali no capítulo 7, ele começa a ser escolhido no meio do povo, no capítulo 6, capítulo 7 vem o testemunho de Estevão, e Paulo vai ser citado no final do capítulo 7, quando fala a respeito de Paulo como sendo testemunha do apedrejamento de Estevão e cuidando das vestes de Estevão. Mas nós não temos um histórico de Paulo daquele momento que Estevão é morto até o capítulo 9, simplesmente que ele foi até os líderes da sinagoga e pediu cartas para a liderança da sinagoga de Damasco para que o autorizasse a trazer cativos, ao colocar em prisões todos aqueles que, se dizendo judeus, estavam convertidos ao cristianismo. E Paulo, então, ele nesse processo, nós não sabemos se ele foi confrontado, se ele ouviu a pregação, se ele ouviu os discípulos. Devemos lembrar que Paulo ele era um homem de grande cabedal de conhecimento, de uma formação acadêmica muito superior a qualquer um dos discípulos que Jesus escolheu. Talvez houvesse no coração dele até aquele sentimento, bom, se Jesus é Deus, ele errou em algo fundamental, ele não me escolheu, porque ele escolheu Pedro. Onde já se viu escolher Pedro? Se Jesus tivesse bom senso e fosse Deus, ele não escolheria Pedro, ele escolheria uma pessoa capacitada como eu. Talvez tenha passado isso na cabeça dele. Mas é interessante que Paulo, diante desta raiva, desta ira, desta motivação que aos olhos dele era santa, ele se move contra os hereges, move-se contra os cristãos que estavam pregando, teoricamente aos olhos dele, um novo Deus. E quando chega no capítulo 9, nós vemos a seguinte expectativa, a seguinte experiência. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho com letra maiúscula aqui, citando a pessoa de Jesus, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu derredor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te,
vai à rua que se chama direita e da casa de Judas e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui nós vemos essa experiência de Paulo, no primeiro momento. Paulo, ele está nessa condição de ódio, de ofensas, de acusação, de revolta contra Cristo, contra o cristianismo, e o texto nos deixa bem entender que o problema dele não era nem com os discípulos, era com Cristo. Paulo estava perseguindo a Cristo, Paulo estava atrás de Cristo para calar a boca de Cristo. Por que esse conflito? Por que essa dificuldade? Porque na religião que Paulo seguia tão ferrenhamente, não havia lugar para o Cristo que se anunciou. O Cristo do amor, da misericórdia, da tolerância, da paciência. A religião que Paulo pregava era uma religião de intolerância. Era uma religião de imposição de força. Era uma religião de imposição de valores, de forma a desmerecer os outros que estivessem na condição de desclassificado em relação àquilo que eles achavam nobre ou aquilo que eles achavam desclassificados, por assim dizer. Então Paulo, ele está motivado por muitos sentimentos, que são, todos eles, de forma geral, motivados contra Cristo. E ele faz da sua vida, digamos assim, ele permite que esses sentimentos sejam os condutores da sua vida. E é interessante que a religião que Paulo seguia era uma religião que tinha na sua origem o propósito de levá-lo até Deus. Que tinha na sua origem o propósito de levá-lo para uma experiência mais íntima com Deus, mais próxima com Deus. Levá-lo a uma intimidade e alcançar a eternidade, a ressurreição dos mortos, junto a Deus. E de repente está Paulo frustrado, Paulo cheio de ódio, cheio de ressentimento, perseguindo a Cristo, porque de repente ele percebeu que a sua religião não oferecia tudo o que ele precisava, não lhe dava resposta a todas as questões que estavam no seu coração, não trazia o alento que ele esperava ter no seu coração. E ele então faz o quê? Como eu disse, nós não sabemos o que aconteceu entre o apedrejamento de Estevão e até esse momento, mas provavelmente ele viu o testemunho de muitos cristãos. Ele tenha causado não só males no sentido de perseguição, de cadeia, de tortura, mas talvez ele tenha até matado alguns, como ele posteriormente em outros momentos vai dizer que ele o fez. Então Paulo, ele está nessa condição de ódio. E isso não leva a nada, só leva a cada vez, como poderemos dizer, esse tipo de sentimento e posição só nos leva a um ciclo vicioso, de causa e efeito, de plantar e colher as mesmas coisas. E Paulo está nesse ciclo e nada adianta. E quando ele vai para Damasco, a sua vida muda. Muda porque ele tem um encontro com Jesus. E aqui vem algo fundamental se nós queremos ter mudanças nas nossas vidas. Nós temos que entender algo, que você quer mudança na tua vida, você quer que a tua vida seja diferente, você quer encontrar transformações nos teus relacionamentos familiares, na tua vida, como você encara a vida, como você encara a vida e como você encara a morte, como você encara o futuro, diante das incertezas, das possibilidades ou as não possibilidades, como você deve fazer isso? É impossível termos estabilidade emocional, espiritual, é impossível termos fé, é impossível termos
qualquer perspectiva boa do futuro, diante de qualquer situação, sejam boas ou sejam terríveis, ou sejam catastróficas, independente do que o futuro nos apresente, é impossível encontrarmos um ponto de equilíbrio se nós não tivermos um encontro com Jesus. Por isso que a igreja, de forma tão massiva, de forma tão acachapante, de forma tão incisiva, tem esta missão de pregar o evangelho para você, de falar para você, religião não resolve. Se a tua religião se resume a frequentar a igreja, a tua religião acabou, porque nem frequentar a igreja você está podendo fazer. Nem a igreja você está podendo ir. Então, nós temos que entender essa dimensão que o encontro com Cristo vai além do que meramente confessar uma religião, meramente do que declarar que se tem uma fé numa série de dogmas, de regras, e que nós frequentamos um lugar físico, e que nesse lugar físico nós realizamos um culto dentro de um determinado ritual. Paulo tem tudo isto, mas isso não resolve os seus anseios, não resolve os seus conflitos, não resolve a sua angústia. E ele parte numa jornada de perseguição a esse Cristo, não de perseguir porque quer encontrá-lo, mas de perseguir porque quer calá-lo. E nós vemos que muitas pessoas hoje, elas tentam negar a Bíblia, negar os conceitos da pregação do Evangelho. Por quê? Porque elas perseguem Cristo. Perseguem Cristo não porque querem encontrá-lo, mas porque o encontrar com Jesus vai gerar em suas vidas mudanças, e as pessoas são muito resistentes em relação a mudar. Mudar conceitos, mudar práticas, mudar hábitos, mudar valores. E Paulo, então, nessa prática que remonta muito àquilo que nós fazemos na nossa vida. Nós muitas vezes estabelecemos até regras rígidas para nós, porque nós não queremos nos confrontar com este, que pode mudar a nossa forma de vermos o mundo. E mudando a forma de vermos o mundo, mude os nossos conceitos e as nossas escolhas, ou nos coloque em conflito em relação às escolhas anteriormente escolhidas. Por isso que para muitos é muito mais fácil negar a fé. Para muitos é muito mais fácil negar a Cristo, abandonar a Cristo, deixar a Cristo e seguir conceitos de homens, de pessoas, de filosofias, porque é muito agradável, muito mais agradável. E o que acontece? Paulo tem esse encontro com Jesus. E eu quero te dizer, você quer mudança na tua vida? Você quer transformação na tua vida? Você quer encontrar paz no teu coração? Você quer ficar livre do peso dessa ansiedade, dessa angústia que te consome? Você quer ter perspectiva de um futuro melhor, apesar do que a Globo fala, apesar do que as notícias trazem? Você quer uma perspectiva de um futuro melhor? Encontre-se com Jesus. Não persiga Jesus, mas siga Jesus. Não persiga Jesus como se ele fosse um adversário, mas siga Jesus e procure Jesus, busque Jesus, para que ele possa te conduzir numa nova jornada. E é isso que acontece. Paulo se encontra com Jesus, e a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, a nossa perspectiva de vida muda. Muda radicalmente. Paulo ele é colocado por terra, como se todas as suas forças fossem tiradas. Paulo é colocado por terra e ainda por cima fica cego no processo, mas é interessante que Jesus se revela e diz: Paulo, olha, por que você me persegue? Por que você é meu inimigo? Diante de tudo que eu fiz, diante de tudo que eu apresentei, diante de tudo que eu possibilitei para a tua vida, por que você quer ser meu inimigo? Por que você não aceita o meu amor? Não aceita a minha misericórdia? Não aceita minhas mãos estendidas? Não aceita o meu sangue que pode te perdoar todo o pecado? Por que você me rejeita, Paulo? E Paulo então ele mostra a sua ignorância, embora dentro de uma religião e dentro de uma filosofia ferrenha que ele seguia, ele diz: mas quem és tu? Quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus. E quero te dizer que a maior mudança que pode ocorrer na tua vida, não importa quantos anos você viva, não importa o quão experiente você seja, é você justamente se encontrar com Jesus e permitir que ele se apresente a você. E é interessante que dentro dessa escolha de Paulo, ele diz: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daí Paulo começa a tomar atitudes. Atitudes que vão mudar o seu destino. Atitudes que vão mudar a sua perspectiva de futuro. Tanto é que a primeira coisa que Paulo faz é o quê? Ele esteve em jejum. Olha só, durante
os quais nada comeu. Levantando-se, foi para Damasco, cego. Ele começou a permitir que o conduzissem. Paulo era aquele que conduzia, aquele que ia à frente, é aquele que promovia a ação. De repente, Paulo, depois que ele se encontra com Jesus, ele entende a sua condição de fragilidade, é algo que nós devemos entender. É impossível para nós, se não descermos do pedestal, não descermos dos nossos tamancos e nos vermos como nós realmente somos. Nós somos frágeis, nós somos mortais, nós somos incapazes de administrar o futuro. O momento que hoje à tarde estarei indo para Itatiba, estarei, talvez, minha vida não me pertence, o tempo não nos pertence, os planos são muitos, mas se concretizarão esses planos, isso depende da vontade, da misericórdia e do propósito de Deus. Então, no caso aqui, Paulo, ele entende essa dimensão e ele sai daquela condição do que conduz, do que dirige, do que pega cartas, do que determina, do que move uma tropa atrás dele. Ele se torna dependente e ele passa a ser conduzido. Conduzido num primeiro lugar com aqueles que estavam com ele. E num segundo momento, ele é levado a encontrar-se com pessoas que, tendo uma experiência mais profunda, podem ajudá-lo no aprimoramento da sua própria experiência com Deus, que é o que acontece na sequência. Havia em Damasco o quê? Um discípulo chamado Ananias. E aqui vem uma questão importante. Há dois estágios na vida do cristão. O primeiro momento é o momento que ele se encontra com Cristo. Se torna dependente, vê a sua fragilidade, começa a buscar novos horizontes. E o segundo momento é quando, a partir dessa experiência, nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus. E Deus espera que, por meio desse desenvolvimento desse relacionamento, nós encontremos o nosso lugar de serviço, para que possamos ajudar aqueles que estão chegando agora, para que possamos ser suporte, para que possamos ser ajuda. E Ananias era justamente um discípulo, era um aprendiz de Cristo. E diz o quê? O Senhor, um dia, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, verso 10, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, que se chama direita, a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. Veja, Paulo, num primeiro momento, ele tem um encontro com Cristo. Ele permite, ele se dá conta da sua fragilidade, ele entra na presença de Deus em jejum, em consagração e se mantém em oração. E sabe quando nós nos encontramos com Cristo e entramos na presença de Deus, porque nós não temos resposta, nós não temos expectativa? A jornada de Paulo havia terminado, ele saiu de Jerusalém com o propósito de ir até Damasco, para prender os cristãos, levá-los de volta para Jerusalém. Se no processo ele matasse alguém, isso era um mero detalhe. De repente Paulo está naquela condição: eu estou errado, minha vida não vai me levar a nada, estou indo contra Deus, estou indo contra os propósitos de Deus. O que Deus espera de mim? Eu preciso reaprender, eu preciso reformatar a minha mente, eu preciso reconduzir o meu coração a uma nova perspectiva, a um novo projeto de vida. E aonde Paulo, ele é conduzido a isso, ele diz: eu vou ficar em espera, vou ficar em aguardo, para que Deus me conduza nessa nova etapa. Porque até agora eu sabia muito bem onde eu deveria ir, como eu deveria me portar, o que eu deveria fazer. Eu sabia tudo, mas agora eu não sei mais nada. Porque a minha vida mudou, minha perspectiva de vida mudou. E então ele se coloca em que posição? Vou buscar a Deus, vou me consagrar a Deus, eu vou me render a Deus e vou me colocar em oração na presença de Deus. Porque se eu tenho um relacionamento com Ele, eu preciso buscar a sua face para que Ele me oriente para essa nova etapa. E é justamente o que acontece, veja, a palavra de Deus para Ananias. Porque enquanto Paulo está em jejum, Paulo está em oração, olha o que acontece. Paulo está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Ou seja, Paulo tem uma visão prévia. Enquanto ele está buscando a Deus, Deus está lhe dando visões. Visões do que vai acontecer. Visões de como ele deve se portar. Visões do que Deus quer fazer na sua vida. E muitas vezes as pessoas nos perguntam: pastor, o que Deus quer de mim? Pastor,
O que Deus quer do meu relacionamento? Pastor, o que Deus quer do meu futuro? Meu querido, eu não sei. Mas eu sei que o Deus a quem você entregou o teu coração, quando você se põe na presença dele, independente da situação que você esteja, você pode estar cego. Você pode estar desnorteado, você pode estar sem rumo, você pode estar sem perspectiva. Quando você se põe na presença de Deus, Deus virá ao teu encontro e Deus te trará a resposta e mostrará o que tem que ser feito. Deus mostrará o caminho que Ele vai te conduzir, porque Ele não nos permite andar errado, Ele é o bom pastor. E Jesus diz claramente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. E as ovelhas que me seguem, elas sairão e encontrarão pastagem, ou seja, eu vou conduzir-vos. Você só precisa ouvir minha voz. O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que fazer em relação ao futuro, sabe por quê? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E por que não estamos ouvindo a voz de Deus? Porque nós não tiramos tempo para buscar a Deus, para parar para conversar com Deus, para parar para buscar a Deus, para ouvir Deus, para compartilhar com Deus, para que Deus revele o que Ele quer fazer na nossa vida. E uma vantagem desses dias de confinamento é que falta de tempo é o que não temos. Nós temos muito tempo até sobrando. Muitos têm reclamado do tédio, da dificuldade. É tempo de você que não sabe o que fazer. Meu pai, como vai ser o próximo mês? Como vai ficar a economia? Como vai ficar a saúde? Meu irmão, eu não sei. Mas eu sei que Deus sabe. Eu devo estar na presença dele para que ele me conduza. Porque ele me conduziu até agora, ele vai me conduzir no futuro. Ele me conduziu até o momento, ele vai conduzir a tua vida no futuro. Ah, mas como eu devo fazer? Eu não sei, mas busque a Deus, esteja na presença de Deus, gaste tempo na presença de Deus, que Deus te revelará o caminho, Deus te revelará o meio, Deus te revelará as alternativas de como a tua vida pode alcançar uma nova projeção de projetos, uma nova projeção de anseios, de perspectivas e de conquistas, que é o que Deus fala para Paulo. Enquanto Paulo está o quê? Em jejum, Paulo está em oração, ele vê, olha, virá um homem, esse homem se chama Ananias, tem nome, tem endereço, tem sobrenome, tem procedência, e ele vai impor as mãos sobre você e ele vai te curar. Paulo, eu não te chamei, eu não me encontrei com você para você terminar nessa sala cego, inútil, sem perspectiva, tirando toda a possibilidade para que você fique aqui à toa. Eu te trouxe para este lugar porque estou colocando você numa nova jornada que vai trazer muitas mudanças. Mas para isso é necessário que atitudes sejam tomadas, e as atitudes serão tomadas por você. E Paulo então faz o quê? Ele se deixa conduzir. Ele se deixa conduzir no primeiro momento pelos seus amigos, depois ele se deixa conduzir por Ananias. Ele jejua, ele ora, e quando Ananias se manifesta, Ananias vai o quê? Vai se tornar instrumento de revelação para Paulo. Mas espera, Paulo era o doutor da lei, Paulo era o conhecedor, Paulo era sabedor. Ele era conhecedor da teoria, Ananias era o conhecedor da prática. E Ananias transfere para Paulo do seu conhecimento, o leva para fora daquele lugar, manifesta a Paulo qual é o propósito dele, qual é o propósito de Deus para ele. Eu quero que ele seja minha testemunha. E Ananias transmite isso para Paulo, e Paulo é batizado. Paulo começa uma nova jornada, e é interessante que quando chega no verso 19, você encontra que Paulo, no meio de toda essa situação, já tinha discípulos. Porque mesmo na condição que ele estava, ele começa a compartilhar. Por quê? Quem tem um encontro com Cristo não consegue guardar a sua fé para si mesmo. Quem tem um encontro com Cristo não consegue se resumir a sua relação com Deus a um momento particular seu e se permite, digamos, ficar no ostracismo, no anonimato. Ele simplesmente divulga o encontro que teve e começa a ser também não só uma pessoa influenciada por Cristo, mas ele se torna um instrumento de transformação. Mas é interessante que esse não é o único texto que fala sobre esse encontro. Se você for comigo lá em Atos capítulo 26, você vai ver que lá Paulo, ele vai dar alguns pormenores, que não tem nada a ver com o cavalo. O pessoal diz que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo, a Bíblia fala só que Paulo caiu por terra.
Então tudo indica que provavelmente Paulo estivesse a pé com os seus companheiros. Mas quando você chega no capítulo número 26 de Atos dos Apóstolos, Paulo está diante do rei Agripa e ele vai dar testemunho justamente dessa experiência. Paulo aqui já é um homem mais vivido, é um homem em uma nova etapa, num novo momento da sua vida. Não é o Paulo iniciando a jornada, mas é Paulo agora já com uma experiência de muitos anos de ministério, muitos anos de manifestação de Deus, de sofrimento, de angústia, de tormento, de lutas, e ele está preso no contexto, quando ele cita esse texto, quando ele cita essa experiência, ele está preso, ele está em confinamento, e por causa da fé. E Paulo então aqui ele vai dar alguns pormenores, e é interessante que nesses pormenores, você vê como Paulo ele conseguiu de forma sucinta, mas ele conseguiu preencher um pouquinho as lacunas do que o capítulo 9 deixa transparecer. Porque lá era a palavra de Deus para um homem sem experiência, para um homem que estava recém conhecendo Jesus, havia tido seu primeiro encontro. E Paulo então começa a perceber o que Deus tinha feito daquele encontro até o momento do capítulo 26, que talvez tenham passado aqui 30, 40 anos. E diz assim, verso número 9. Na verdade, quando eu saí de Jerusalém para Damasco, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ou seja, aqui Paulo coloca bem claro, olha, eu não saí perseguindo cristão, eu não queria pegar peixe pequeno, eu queria pegar peixe grande. Eu não queria destruir a reputação da igreja, eu não queria destruir a reputação dos cristãos, eu queria destruir Cristo. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei, ou seja, coloquei a muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Ou seja, eu autorizava assim a morte dos cristãos. Eu não somente prendia, eu não somente perseguia, eu não somente prendia, mas eu autorizava a morte dos cristãos. Eu era autor da morte dos cristãos. Dá para perceber aqui a posição de Paulo, o ódio que ele nutria? E diz ainda, na perspectiva deles, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. A minha severidade era tanto que eu os torturava. Eu causava tanto dano a esses cristãos que eles acabavam blasfemando contra Cristo. Eu os forçava a abandonar da fé. Tamanho meu radicalismo em relação à fé que eu confessava diante do Cristo que eu perseguia. E diz, fiz com que muitos blasfemar e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os persegui. Ou seja, eu não fiquei somente em Jerusalém, eu fui para a cidade dos samaritanos, eu fui por toda a Judéia, por Samaria, eu fui por cidades onde o povo não tinha nada a ver com a gente, lá eu peitei, lá eu bati boca, lá eu fui até os cristãos e os matei, os persegui e causei dano. E olha o que diz, com estes intuitos parti para Damasco, ou seja, para fazer a mesma coisa, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra. Ou seja, não foi só Paulo que foi impactado por aquela manifestação de Jesus. Todos que estavam ali caíram por terra. Todos que estavam ali foram impactados pela presença de Jesus. Todos caíram por terra. E caindo todos nós por terras, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é ser teimoso, é teimar, é como se fosse aquele animal enclausurado, preso por uma cadeia, que ele só falta quase devorar os braços para lutar contra aquelas cadeias. Ele fala: Paulo, você tem lutado contra uma situação, você tem lutado contra uma possibilidade. É duro para você lutar contra esses agrilhões que te prendem.
É duro. Por quê? Como eu disse no início, é duro uma pessoa resistir aos vícios. É duro uma pessoa lutar contra as suas mazelas. É duro uma pessoa lutar contra as falhas do seu caráter. É duro, é demasiadamente duro, é demasiadamente difícil nós encontrarmos força para lutarmos contra aquilo que nos domina. E Jesus fala para Paulo, Paulo, você está acorrentado. Esta religião, essa prática, esse ódio, esse ressentimento, esta motivação negativa, maligna que está no teu coração, isso é uma cadeia que te prende, que te imobiliza, que te impossibilita. E é duro para você resistir a essas cadeias. É duro para você resistir a essas condições. Mas Jesus se encontra com Paulo, e aqui vem algo que eu gostaria de gravar nas nossas mentes. Nós temos muitas coisas que nos prendem. E talvez nós não sejamos melhores justamente porque nos é difícil lutarmos contra essas cadeias que nos prendem. É difícil nos recalcitrar contra esses aguilhões, contra os vícios, contra as práticas. E muitas vezes essas cadeias se tornam os maiores obstáculos para que nós nos encontremos com Cristo. Porque a partir do momento em que nós ficarmos libertos delas, nós vamos ter que tomar escolhas. E isso não nos impede de tomar escolhas de colocar as cadeias de volta. E nos tornarmos escravos de novo. Por quê? O pecado nos escraviza, as nossas escolhas nos escravizam. A acomodação a uma prática de vida a qual nós estamos acostumados, muitas vezes nos escraviza porque nós não queremos mudar. Eu lembro de um pastor, alguns conhecem esse testemunho, mas lembro de um pastor amigo nosso que foi visitar uma família e o irmão estava encostado no INSS por um problema de saúde. E na hora do final da visita, o pastor estava saindo e disse, eu vou orar pelos irmãos. Daí esse irmão que estava encostado pelo INSS falou, pastor, não ora por saúde não, viu? Não ora para Deus me curar não. Ou seja, tá bom do jeito que tá, eu estou doente, mas eu não estou trabalhando, estou ganhando, estou na boa, estou de folga. Então, não ora por saúde. Eu prefiro ficar doente do que ser curado. Sei que Deus pode me curar, mas eu não quero ser curado. Porque a doença me é cômoda. Assim como os vícios nos são cômodos. As mazelas nos são cômodas. E muitas vezes nós estamos na presença de Deus e nós não queremos a intromissão de Deus em certas áreas, porque trarão mudanças radicais demais. E nós não queremos isto. Então nós queremos o quê? Que as pessoas se adequem a nós. Eu estou nessa situação, e aqui vem uma prática muito comum. Psiquiatria, psicologia, acaba explorando bastante esses conceitos. Você está passando por isso porque você tem um trauma, porque você tem uma experiência desagradável, porque você tem uma ferida de alma, porque a culpa é de A ou de B. Pare de procurar culpados pela vida que você leva. Por mais influência que você tenha tido, por mais dano que você tenha sofrido, por mais, digamos assim, tristezas, angústias, mágoas que a vida tenha trazido ou pessoas amadas tenham trazido sobre você, a solução da tua vida não está em ficar remoendo as mágoas, os ressentimentos, os fracassos, o que te fizeram de mal, o que te causaram de dano no passado, porque Deus não escreveu o teu futuro ainda. Deus quer escrever o teu futuro e o teu futuro será escrito a partir de escolhas novas que você fará, decisões novas que você tomará. E dentro disso vem essa necessidade de você parar de esperar que outros venham trazer solução para o teu problema. Como aquele homem que eu disse para vocês, ele quer uma solução, mas ele não se move. Ele continua esperando que as pessoas lhe deem comida para trocar por droga, que lhe deem dinheiro para trocar por droga. Esperam que as pessoas lhe deem honra, respeito, quando ele passa o dia vadiando, sem produzir nada, sem realizar nada. E quando chega na calada da noite, ele vai atrás de ajuda, constrangendo as pessoas, como se a responsabilidade de melhorar a sua condição seja dos outros. E quero te dizer, a tua situação não mudará se você não for o agente desta mudança. A tua vida não sofrerá impacto se você não for o agente destes impactos.
Você deve escolher, você deve decidir, você deve se posicionar. E os maiores recursos Deus já tem te dado. Ele tem dado a oportunidade de você de se encontrar com Cristo. Para que a partir deste encontro você tome novas linhas, tome as rédeas da sua vida e se conduza para um novo patamar, para uma nova construção, para uma nova realização. E é interessante que Paulo trabalha bem em cima disso. Onde ele vai falando, olha, ao meio-dia eu vi essa luz, nós caímos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, sou Jesus a quem tu persegues. E é interessante que no verso 6 ele começa a dizer, naquele dia Deus já tinha dado direção para Paulo. Ou seja, encontrar-se com Jesus faz com que nós nos tornemos aptos a ouvir sua voz. E a partir do momento que começamos a ouvir a sua voz, nós devemos entender que Deus não nos fala meramente para ocupar tempo ou nos cansar naquela conversa constrangedora. Às vezes, tá frio, né? Tá frio. Vai chover, né? Vai chover. Sabe aquela conversa que você tem para quebrar o silêncio? Não, Deus se encontra contigo para trazer, e Ele quer falar com você para trazer diretrizes. E olha o que diz, mas levanta-te, disse Jesus, e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Ou seja, no dia que Paulo se encontrou com Cristo, ele não precisava de Ananias dizer o que ele deveria ser. Ananias só foi reforçar aquilo que Jesus já havia plantado no coração de Paulo. Que era o quê? Paulo, eu me encontrei com você para transformar a tua vida e para fazer da tua vida uma vida que transforma outras vidas. Fazer de você um instrumento de transformação para outros, porque para isto me apareci para você, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como pelas coisas pelas quais ainda te aparecerei. Ou seja, Paulo, a nossa jornada está só começando. Este é o primeiro momento. Esta é a primeira revelação. Eu tenho muito mais para te revelar. E esta revelação será feita gradativamente conforme você anda comigo, conforme você caminha comigo. E quero te dizer, se você tem um encontro com Jesus, se um dia Jesus já falou contigo, se você já teve esse momento de transformação na tua vida, saiba que as revelações de Deus ainda estão guardadas para você e Deus quer revelá-las no decorrer desta caminhada que Deus espera que você tenha com Ele. Mas é necessário você entender o seu papel, o seu lugar, de ser não somente pessoa transformada, mas seja uma pessoa transformadora, não só das condições, mas das pessoas, pelo impacto do teu testemunho, pelo impacto da tua experiência com Deus. E ele vai falando, livrando-te do povo e dos gentios aos quais te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão, perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, Paulo naquele dia, Ananias vem e reforça esse chamado, mas naquele primeiro dia Paulo já tem uma visão clara de qual é a sua missão. Eu até agora persegui a Cristo, a partir de agora eu promovo Cristo. Eu até agora usei todos os meus recursos para destruir aqueles que seguem a Cristo. Eu a partir de agora usarei todos os meus recursos para levar mais pessoas ao serviço de Cristo. Paulo tem a sua vida mudada. E onde levou estas escolhas? O levou a ser preso, a ser chicoteado, passar por naufrágios. Depois você pode ler aqui um episódio muito difícil na vida de Paulo, que é o capítulo 27, que fala sobre o naufrágio dele, quando ele vai dar na ilha de Malta. Então, Paulo enfrenta tudo isso. E tudo isso é fruto do quê? De uma escolha. De uma escolha para alcançar o melhor de Deus. E quando nós chegamos na jornada de Paulo, nós encontramos na segunda carta a Timóteo, Paulo dizendo, para Timóteo, ele fala, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu vou receber a coroa da justiça. Eu terminei. Ou seja, Deus me permitiu caminhar numa jornada maravilhosa, numa jornada surpreendente, numa jornada
de revelações, de manifestações, de encontros com Deus e encontro com pessoas que Deus transformou através da minha vida. Encontros com pessoas que impactaram a minha vida e transformaram a minha vida. E dentro disso eu alcancei o objetivo final de Deus, que é entrar nos portões da glória e ser recebido pelo justo juiz. E nessa manhã eu gostaria de deixar isso com você. Nesses dias de grandes mudanças que vivemos, ouvimos todos os lados, o mundo nunca mais será o mesmo. Eu não sei se o mundo vai ser o mesmo, mas Deus quer que você não seja mais a mesma pessoa. Deus quer que você sofra mudança, assim como Deus quer que eu sofra mudança. Ele nos desafia, Ele nos chama a essa perspectiva de novas possibilidades, mas para isso há a necessidade de nos prostrarmos diante dEle. Por isso há a necessidade de abrirmos os nossos ouvidos às suas instruções, a necessidade de um encontro com Ele, a necessidade de sermos conduzidos por Ele, a necessidade de procurarmos pessoas que possam nos ajudar a alcançarmos patamares mais elevados, pessoas que não são melhores, mas andaram um pouquinho mais do que nós, para nos orientarem nessa nova jornada, sabendo que Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Por isso, nesses dias, não permita que a ansiedade, que o medo, que a incerteza domine o teu coração, mas que nesses dias você possa lutar contra os aguilhões, você possa recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra, deixar de ser obstinado, deixar de ser teimoso numa prática que você tem visto que não tem produzido nada, e abrir-se para as mudanças, para que por meio das mudanças você possa fazer um novo plantio e fazer uma nova colheita no futuro, de bênção, de glória, de frutos de Deus na tua vida, de frutos de bênção na tua vida, para que Deus realize o melhor no teu futuro. Eu não sei qual será o futuro, mas eu sei que andando com Deus será gratificante. E poderemos, nas palavras do próprio Paulo, que diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você ama Deus, Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Deus tem coisas maravilhosas para o teu casamento. Deus tem coisas maravilhosas para o relacionamento com seus filhos. Deus tem coisas maravilhosas para o relacionamento com seus pais. Deus tem coisas maravilhosas para o teu futuro, seja ele qual for, onde quer que seja. Deus tem coisas maravilhosas para ti. Se apega a este encontro com Cristo. E se o teu encontro com Cristo não te levou ainda a esse patamar de ter uma revelação do que Deus espera de você, o que você está esperando? Use desse tempo, entre na presença de Deus, jejue, ore, busque, se consagre, procure pessoas que possam orientá-los um pouco mais no conhecimento de Deus, pessoas que andaram um pouquinho mais que você, e seja fortalecido. E eu sei certamente, digo sem medo de errar, que Deus estará escrevendo na tua vida uma história que glorificará o nome dEle. Mudará a tua história para que o nome dEle esteja sempre associado à tua história e ao teu nome, marcando corações, marcando o futuro de muitos e fazendo uma transformação graciosa e grandiosa a partir de você, indo por toda a sua família. Que você possa ser abençoado nesse dia. Que Deus possa te livrar de todo mal e possa acrescentar graça ao teu coração, em nome de Jesus.